Na escola nós aprendemos que os europeus, portugueses, espanhóis, franceses descobriram a América quando eles estavam tentando chegar na Índia pelo mar. Porém, galera, quando a gente estuda a história, nós vemos que os europeus comercializavam, viajavam para a Índia desde o início dos tempos, só que por terra, pelo continente europeu, pelo Mar Vermelho do Egito. E teve alguns acontecimentos na história que fizeram os europeus serem obrigados a tentar achar uma forma de chegar na Índia pelo mar. E assim eles começaram a enfrentar o desconhecido, navegando águas nunca exploradas, correndo muito risco de vida. Nesse movimento, eles acabaram chegando nas Américas e talvez esse foi o evento mais importante da história moderna e para o desenvolvimento do mundo que nós temos hoje. Mas o que será que fez os europeus se lançarem no mar para chegar na Índia, sendo que eles faziam isso por terra durante toda a história, galera? Nesse vídeo veremos como os europeus chegaram na América e por que todo o reino da Europa queria tanto ir para a Índia. O que será que tinha lá, hein? Alguns dizem que era só os temperos e especiarias indianas. Mas será que era só isso? E se for, que tempero era esse, hein? Ai, 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 hein? Veremos tudo isso nesse vídeo aqui, então não sai daí. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Renato e é muito bom ter você aqui. Antes da gente entender tudo isso que eu acabei de te falar, vamos começar entendendo como estava o mundo naquela época, lá na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, na África, que fez tudo isso acontecer. Que fez o período das grandes navegações e a era dos descobrimentos começar. Mas antes, galera, eu quero pedir para você aquela força. Então, se você puder, deixe o seu like no vídeo para me ajudar a fazer o YouTube a mostrar ele para mais pessoas. Se você gosta de história, grandes questões e dúvidas da humanidade, você tem que estar inscrito nesse canal. Já se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. E claro, se você gosta do meu canal, gosta aqui do conteúdo que eu posto com muito carinho toda semana, você pode se tornar um membro para me ajudar a fazer tudo isso daqui melhorar e crescer ainda mais. Vou deixar o link na descrição e você acessa lá, tá certo? Inclusive agradeço a todos vocês que vêm assistindo os vídeos, que vêm se inscrevendo no canal e um agradecimento especial para todos os membros do canal que têm me ajudado bastante, tá certo? Agora, meus amigos, se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. O período em que os reinos europeus, como Espanha, Portugal, Inglaterra, França, começaram a se lançar no mar com seus navios, com suas caravelas, em busca de novas rotas comerciais para chegar na Índia, a Europa era toda povoada, estava passando por aquele famoso período da Idade Média, onde vários reinos medievais europeus de religião católica existiam já. Então, já existia o reino da Inglaterra, o reino da França, a Alemanha se chamava Império Sacro Romano Germânico, a Itália não era um reino unificado, era dividida em várias cidades-estados como a República de Veneza, Gênova, Milão, o Vaticano, que se chamava Estados Papais, e no sul da Itália tinha o Reino de Nápoles. Na região da Península Ibérica existiam os reinos já de Portugal, Reino de Leão, Reino de Castela e Reino de Aragão, que depois, lá no século XV, se uniram e deram origem ao Reino da Espanha e no Império Espanhol. Na Ásia, a maior potência do mundo durante essa época da Idade Média era o Império Mongol. Porém, a partir do século XIV, lá nos anos 1360, eles começaram a se esfarelar e o poder mongol foi dividido em vários khanatos, vários pequenos estados diferentes. E, inclusive, isso permitiu que a China, que tinha sido governada, invadida e conquistada pelos mongóis, pudesse retornar com uma dinastia, uma família chinesa no governo chinês. Para quem não sabe, o Império Mongol invadiu a China e dominou tudo por lá. Nessa época, a religião islâmica já tinha surgido lá na Arábia e os árabes ergueram grandes impérios com os nomes de califados. Esses califados, como eu falei, saíram da Arábia e governaram e dominaram toda a região do Oriente Médio. Jerusalém, as cidades da Terra Santa, dominou toda a Pérsia, dominou o Egito,
todo o norte da África e inclusive anos atrás, lá no início do século 8 depois de Cristo, nos anos 711 depois de Cristo, os árabes com o califado omíada invadiu a Península Ibérica e assim ficou muito tempo por lá. Mas enfim, comerciantes árabes, galera, do mundo árabe, da Arábia, do Egito, do Oriente Médio todo, viajavam pelo Mar Vermelho, chegavam no Oceano Índico e iam até a Índia por águas rasas, onde eles comercializavam, vendiam e pegavam produtos da Índia, levavam elas de volta para a região do Egito, onde lá comerciantes que vinham lá da região da Itália, os mercadores, os famosos mercadores italianos, principalmente os mercadores de Veneza e da cidade de Gênova, pegavam esses produtos dos árabes que vieram da Índia e levavam lá para a Itália. De lá acontecia uma distribuição dos produtos indianos por todos os reinos da Europa. Produtos de todas as espécies que vocês podem imaginar, mas principalmente pedras preciosas como ouro, prata, tecidos e as especiarias indianas. E toda a população da Europa era dependente delas. E muita gente acha que era só um tempero de comida. Só que não, galera. Francamente, se fosse só um tempero de comida, não ia fazer os europeus se matarem para chegar na Índia tanto. E também ninguém ia ser dependente de um tempero, né? As especiarias indianas eram coisas muito mais sérias e importantes que eu vou explicar para vocês. No ano 1453, um clã turco, os otomanos, invadiram a cidade de Constantinopla e conquistaram aquela cidade, derrubaram o Império Bizantino, acabaram com os herdeiros do antigo Império Romano. E com isso, eles começaram a adquirir muitas riquezas, começaram a controlar a passagem do Mar Mediterrâneo, o comércio do Mar Mediterrâneo, o comércio pela antiga Rota da Seda, onde os comerciantes europeus viajavam por terra para a Índia, começaram a bloquear tudo. Os otomanos, com o dinheiro que a conquista de Constantinopla forneceu para eles, começaram a construir grandes exércitos, se tornaram uma potência mundial. Conquistaram o Oriente Médio, galera. E por isso, eles barraram os europeus de ter o acesso àqueles árabes que iam para as Índias, causando assim um caos na Europa pela falta dos produtos indianos. Eles fecharam literalmente a Rota da Seda, uma série de estradas que conectavam a Europa com a Ásia até a China. E assim, os europeus não conseguiam mais acesso aos produtos indianos, certo? E é por isso, galera, que eles começaram a desenvolver formas de chegar na Índia pelo mar. Procurar rotas comerciais, rotas marítimas para chegar na Índia, porque eles tinham que dar um jeito de chegar lá. Por quê, galera? O que pouca gente sabe é que as especiarias indianas, elas eram usadas principalmente na medicina da Europa. A medicina que estava crescendo no mundo europeu, estava se desenvolvendo e era baseada principalmente em muitos produtos que vinham da Índia. Eram usados na cura de ferimentos, sabe? E principalmente no tratamento de doenças e epidemias de doenças que existiam na época, como a peste negra. Só para vocês terem noção da importância das especiarias indianas. E também alguns produtos que entravam nessa categoria de especiarias eram usados como conservantes de alimento. Então assim, se aquele europeu que cuidava de porcos, de animais, pegava aquela carne fresquinha, ela ia estragar em poucos dias. E os produtos indianos ajudavam a conservar aquele alimento para que os europeus pudessem guardar para comer no futuro, sabe? Isso numa época que não tinha geladeira, pensa a importância, né, galera? E a falta disso começou a causar um caos na Europa. E um outro fato é que, enquanto as minas de ouro, de prata da Europa estavam já escassas, porque, francamente, eram exploradas desde a época do Império Romano, as minas da Índia estavam riquíssimas ainda. E por isso, era uma forte fonte de pedras e minérios preciosos. Entende agora por que a Índia era tão importante para os europeus, galera? Pois é. É por isso que os reis europeus como Portugal, Espanha, Inglaterra e França começaram a investir muito dinheiro na procura de novas rotas
de novas formas para chegar na Índia. Portugal foi o primeiro deles, por ser um país, uma nação que ficava de cara para o Atlântico e muito longe do Oriente. Eles foram os precursores à navegação dos oceanos, algo que na época era impossível até então, porque a Europa, o mundo, não tinha navios, embarcações que eram capazes de navegar oceano adentro. Porém, os portugueses conseguiram criar uma invenção que mudou a história da humanidade: as carracas e as caravelas, que permitia aos navegadores irem mais para dentro do oceano, e assim eles começaram a ter a ideia de dar a volta na África para chegar na Índia. Só que esse processo era muito sofrido, demorado, era uma viagem muito longa e difícil. Então, a crença da procura de outras formas de chegar na Índia aumentava e ganhava cada vez mais força. Os reis europeus, na busca de alternativas para chegar na Índia, começaram a acreditar nesses cientistas loucos que acreditavam saber chegar na Índia. Um desses caras foi Cristóvão Colombo, que propôs que se eles saíssem da Espanha em direção reta, eles iriam atravessar o oceano e, por a Terra ser redonda, eles chegariam na Índia. Algo que era, para alguns, uma loucura na época. Mas o desespero era tão grande que os reis da Espanha acreditaram na ideia de Cristóvão Colombo, financiaram a viagem dele, deram para ele uma caravela que eles conseguiram com os portugueses e falaram: então vai, meu filho, mas se der errado, já sabe, né? E assim vai Cristóvão Colombo e a sua tripulação, navegando para a coroa espanhola. Só que ele não contava com a descoberta e nem imaginava aquilo que ele iria encontrar. No meio do caminho, ele encontrou uma enorme quantidade de terras, um continente gigantesco, nunca explorado pelos europeus. E no dia 14 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo e sua tripulação chegou em uma ilha do Caribe, onde hoje fica Bahamas, que foi chamada por ele de Índias Ocidentais. Foi um acidente, mas ele descobriu para os europeus a América. Só que esse acontecimento, galera, apesar de ser chamado de descobrimento da América, é um nome meio assim equivocado, se bem que foi um descobrimento da América pelos europeus que não sabiam da existência. Porém, todo o continente americano, da América do Norte até aqui na América do Sul, já era povoada por muitos povos, por muitas tribos indígenas e até alguns impérios. Tem um vídeo aqui no canal que eu já contei essa história, já contei como o ser humano chegou nas Américas, povoou as Américas e deu origem às civilizações do continente americano. É um vídeo fantástico, vou deixar na descrição para você ver e no card, nos comentários fixados também, assiste lá que é fenomenal. A descoberta desse novo continente causou uma repercussão gigantesca na Europa, tanto que eles começaram a chamar a América de Novo Mundo. Por isso, todos os reis que tinham uma possibilidade de construir uma marinha fizeram isso. Primeiro os portugueses e espanhóis, que foram os maiores colonizadores da América. O Reino da Espanha iniciou o período de colonização que deu origem ao Império Espanhol, onde eles tiveram terras dos Estados Unidos até aqui na América do Sul. A maior parte do continente americano ficou com o Império Espanhol e o Brasil com o Império Português. E depois França e Inglaterra, inclusive sob o governo de Elizabeth I, que queria também expandir os territórios da Inglaterra, transformar a Inglaterra em um império de verdade, assim como Espanha e Portugal estavam fazendo, começou a investir na exploração da América e mandou seus navegadores para cá, onde eles chegaram nos Estados Unidos e começaram assim a colonizar aquelas terras. Porém, França também colonizou boa parte dos Estados Unidos, assim como a Espanha, causando então uma série de conflitos coloniais entre essas três nações, entre esses três impérios lá nos Estados Unidos. Inclusive é um tema muito bom para um vídeo futuro, então já se inscreve aí para não perderem. Desde o início dos tempos, galera, o maior motivo
para as guerras é a disputa por espaço, territórios. Isso aconteceu durante todos os tempos, entre pessoas normais, entre um camponês e um camponês, entre rei contra rei, entre nações contra nações, povos contra povos, impérios contra impérios. A disputa sempre foi por terra. E essa imensidão de terras a serem exploradas fez os europeus brilharem os olhos, tanto que eles começaram a povoar a América. Muitos europeus vieram para cá, e europeus que tinham dinheiro começaram a vir para cá, a explorar o continente americano, construir fazendas, agricultura, colocar os índios para trabalhar. Depois eles começaram a trazer os escravos que eles pegavam lá na África para cá, e aí começaram a explorar a África, começaram a ficar ricos pra caramba os reinos europeus, encher o bolso de dinheiro com as minas de prata, ouro, pedras preciosas que eles pegavam aqui do Brasil, da América do Sul, da América do Norte. Começaram a extrair as riquezas do continente. Nas regiões principais, pelo menos, eles ajudaram no desenvolvimento dos países. Ajudaram e muito, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil e algumas outras nações, que só foi possível esse rápido desenvolvimento devido à vinda dos europeus. Porém, é verdade e é importante a gente falar que em alguns casos, a maioria dos países, principalmente da América Central, não tiveram esse povoamento europeu e eles só foram explorados e tiveram suas riquezas roubadas. E quando esses países conseguiram a independência, lá no século XIX, século XX, quando os europeus foram embora, eles ficaram quase sem nada. Essa triste realidade acontece e muito e explica e muito a falta de desenvolvimento de muitos países da América do Sul e Central. Certo, galera? Rapidinho aqui, antes da gente finalizar o vídeo, quero falar um negócio pra vocês. Comer comida gostosa é com certeza um dos melhores prazeres da vida. Mas fala a verdade, é difícil ter noção, ter criatividade pra fazer uma comida diferenciada todo dia. E quando tem essa criatividade, são sempre aqueles pratos demorados que dão mó trabalhão. Por isso a gente acaba fazendo o básico mesmo todo dia, aquele bom e velho arroz, feijão, e deixa para comer uma comida diferenciada, saborosa, quando vai no restaurante ou na casa de alguém. Tô falando isso pra você porque não sei se você conhece o Davi Laranjeira, um chefe de cozinha há mais de 10 anos formado na Le Cordon Bleu em Paris. Esse cara ensina a gente a ter noção dos temperos, a preparar o alimento de forma simples, com movimentos simples na cozinha. Ele praticamente ensina a gente a preparar uma comida, preparar um prato de restaurante top em menos de 30 minutos, com coisas simples que a gente tem em nossas cozinhas. Desde arroz, feijão, frango, peixe, carne de porco, cozidos, cortes de carne, bolos, pudins, aquelas saladas maravilhosas para usar no Natal, tudo para quem não sabe cozinhar e para quem já manja um pouco na cozinha. Ele tem mais de 200 mil alunos de todos os tipos. Pensa, galera, você coloca o vídeo dele no celular e vai vendo ele preparar e vai reproduzindo o que ele tá fazendo. É simples. A gente merece o melhor em todas as áreas da vida. E olha, uma comida saudável, bem preparada, bem saborosa, é 1000 vezes melhor que qualquer produto de iFood, McDonald's, essas coisas. Você vai ficar vivendo comendo o básico até quando, se hoje em dia tem como a gente aprender a fazer uma comida top, com sabor, com temperos diferentes. É perfeito para quem não manja nada na cozinha, e para você que manja um pouquinho e que gosta de cozinhar, você vai se esbaldar de tanta coisa que vai aprender. Vou deixar o link na descrição e nos comentários de uma página que tem um vídeo dele explicando tudo direitinho, como funciona e tal, para você ter acesso. É baratinho, galera, você pode até parcelar, tá? Agora vai lá, dá uma olhada e depois me convida pro jantar, hein? Certo, galera? Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido todas essas questões do porquê todos os europeus queriam ir para a Índia e por que eles se lançaram no mar e acabaram descobrindo a América, tá certo? Se você gostou desse vídeo, eu te peço, deixa o seu like, deixa aquele joinha para me ajudar e, claro, o seu comentário, comentando a sua opinião, o que você acha que aconteceria se os europeus não tivessem vindo para cá. Hein? Será que teríamos esse mesmo tempo de desenvolvimento que nós tivemos em 300, 400, 500 anos? Ou estaríamos ainda vivendo como caçadores-coletores em tribos indígenas? O que você acha? Comenta aí que a sua opinião, galera, é muito importante para eu saber como os vídeos estão indo, tá? E claro,
se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, tá certo? Agora é isso, um forte abraço a todos vocês, galera, tudo de melhor sempre, até o próximo vídeo.